Olá pessoal, tudo bem? Vamos então ver essa questão aqui da aula do dia 15 e 18 de junho, tá? Da semana passada, onde eu trouxe como resolver uma equação do segundo grau e vamos a alguns exemplos aqui, tá? Eu vou chamar então essa equação aí que a gente vai usar agora, eu vou chamar de primeiro caso, tá? Aonde nós vamos ter, no caso, x ao quadrado. Aqui na frente nós vamos ter alguma coisa, eu vou chamar de a, mais um outro número, c, e dizer que isso vale 0. Vou experimentar apagar a luz aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Não ficou, mas vamos ver se vai dar certo. Então, o que acontece? Vamos ver aqui, então, esse primeiro exemplo que eu passei ali, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Como é que eu faço para resolver isso? Eu posso pensar da seguinte forma, eu tenho menos 9 aqui, certo? Então eu vou fazer mais 9 em ambos os lados da minha equação, certo? Ou simplesmente, como vocês já devem ter visto em outros lugares, ele passa mais 9 para o outro lado. Então é duas formas de entender o que está sendo feito aqui. Então disso vem que x ao quadrado vai valer 9 positivo, não precisa botar o sinal. Vou fazer a raiz quadrada dos dois lados, e isso vai resultar que x é igual. Essa é a novidade, eu boto mais ou menos aqui, 3, tá? O que aconteceu aqui na verdade? Eu vou ter que pensar lá nas primeiras aulas que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. E mais 3 ao quadrado é mais 3 vezes mais 3, que também dá mais 9. Portanto, resolvendo isso aqui, né, você pode observar que vai ser a resposta tanto mais 3 quanto menos 3. E aí a gente faz uma coisa chamada solução. Solução é igual, abre as chaves, escreve o menos 3 e o 3. Se quiser pode botar um maisinho aí também, que tá legal, tá? Então é assim que a gente faz esse tipo de exercício, de exemplo. Aqui então eu deixei bem explicadinho para vocês como é que vocês podem fazer, né? Mas seguindo o nosso raciocínio, eu trouxe aqui mais alguns exemplos. Esse aqui faz do mesmo jeito, né? Passa o 16 para o outro lado, faz a raiz quadrada. O problema é quando aparecer assim, ó, 4x ao quadrado menos 20 igual a 0. Então o que vai acontecer? Olha só, 4x ao quadrado menos 20 igual a 0. Nós vamos passar sempre primeiro o número para o outro lado, o que está sozinho, certo? Agora nós vamos fazer uma divisão em ambos os lados por 4. Ou simplesmente a gente diz assim, ó, como o 4 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então isso aqui, ó, vocês sabem que vai dar 1, certo? Então vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 5. Faço a raiz quadrada dos dois lados da equação. X vai ser então a mais ou menos raiz quadrada de 5. Solução igual a raiz de 5 menos raiz de 5. E alguém de vocês vai perguntar assim, tá professor, mas eu não deveria ter colocado o negativo aqui? Tanto faz, isso aqui é um conjunto de solução. Então você precisa só que apareça tanto o positivo quanto o negativo, tá bom? Detalhe, esse raiz de 5 aqui a gente não sabe a resposta. Mas eu poderia abrir a minha calculadora aqui, digitar o 5 e apertar na raiz.
que eu sempre me esqueço onde é que está a tal da raiz aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, normal, aqui, raiz quadrada, de 0 a 0, não, 5 raiz quadrada, 2,23. Então aqui eu poderia ter escrito x igual a mais ou menos 2,236. Então olha ali, ó, poderia ter feito assim. E aí, como solução alternativa, mas sendo a mesma solução, igual a menos 2,2, bota agora um ponto e vírgula aqui, e 2,2. Ou quiser colocar todo esse número aqui também, tá valendo, tá? Eu vou ver agora aqui, ó, fora isso que eu fiz aí, tem mais esse exemplo aqui que eu acho que é interessante vocês verem, que é quando não tem solução, tá? Então veja só, nós temos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Nós vamos passar o 4 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a menos 4. Faço a raiz quadrada e ambos os membros da igualdade. E eu vou perceber o seguinte, que se eu fizer, aqui só uma observação, tá? Se eu fizer menos 2 ao quadrado, eu tenho mais 4. Se eu fizer 2 ao quadrado, eu tenho 4. Perceberam que nenhum desses dois casos aqui deu 4 negativo. Então eu digo aqui, ó, que x não pertence, esse é o símbolo de não pertence, aos reais. No caso, a solução aqui vai ser vazia. É assim que eu faço. Ou eu posso dizer que a solução, faço as duas chaves e como eu não tenho resposta, eu coloco assim. Eu não posso fazer isso aqui. Alguns de vocês vai querer dizer, eu vou fazer mais completo, professor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui está errado, tá? Porque aqui eu tenho a solução, não é vazia, a solução é o conjunto vazio. Aqui é uma solução unitária, não pode usar isso aqui. Ou escreve desse jeito, ou escreve desse jeito. Seguindo aqui o nosso raciocínio, como é que ficaria a resposta desse exercício se a gente estivesse estudando números complexos, tá? Na matemática a gente define i ao quadrado sendo menos 1. Tá? Isso aqui vocês não precisam fazer. Quem aprender, melhor ainda. Então, eu vou fazer assim, ó. Seguindo esse raciocínio, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4 vezes menos 1. Tá? X será igual a mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado, porque eu disse lá que quadrado é menos 1. E agora vai ficar x igual a mais ou menos 2i. Esse i aqui, então, seria dos complexos. Quem quiser pesquisar no Google aí, é esse conjunto C. E aí eu poderia escrever a solução como sendo 2i e menos 2i. Mas isso aqui vai ser aprofundado lá na T9 se for trabalhado. Mas para não dizer para vocês que não existe resposta disso aqui, a resposta existe. Porém, como no ensino fundamental a gente trabalha só com o conjunto dos números reais, a gente não pode dar uma resposta para isso aí, tá? Então seria mais ou menos isso, a atividade da aula passada, da semana passada, e daí a próxima semana a gente vai ver o segundo caso, tá? Que eu vou gravar um vídeo também. Um abraço a todos. Vamos lá.